4:26. Ele fala com você. Aí lá está dizendo bem claro. E Jesus disse: o reino é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, esteja dormindo, ele brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É como um homem que toma uma atitude, sabe? O reino de Deus é uma visão, é uma inspiração que vem dos céus. Aí o homem é como ele diz, um agricultor. Ele recebe a visão e ele resolve semear a semente. Pessoal, ele quer, ele formigue ou não, quer dizer que é invisível. Foge aos olhos daquele homem o fato de lançar a semente. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele lança a semente, né? Visão do reino. Quem pode entrar numa batalha espiritual para vencer como Davi, como Josafá, sem ter visão do reino? Tem que ter visão. Está gerando primeiro dentro de você a fé pelo que você vai lutar, gerando o que Deus quer que você realmente tenha convicção. Você entra na vida espiritual para ver o que dá, não. Você vai quebrar a sua cara. Não vai aleatoriamente, você não vai ter resultado nenhum em Deus. Que Deus não responde ninguém que vá aleatoriamente, vamos ver o que dá. Deus vem para ver o que dá, não. Ou você crê ou você não crê, não tem meio Deus. Então quando ele fala, você vai semear, semeia a visão. É a visão que você tem que ter primeiro, é o reino de Deus dentro de você. Gerar dentro de você. Ter a visão, que como agricultor, eu vou lançar a semente. Eu vou só plantar o quê? Plantar o que der. Você é nada. Você não faz vender nem de banana, nem de laranja. Você não sabe o que você quer da sua vida. Você vai saber cuidar de nada que Deus pôs na sua mão. E não vai crescer, porque você não vai saber cuidar, porque você não tem visão. Agricultor, esse ano eu vou semear abacaxi, eu vou colher abacaxi. Esse ano eu vou semear laranja, e vou cuidar da laranjeira, adquire visão da laranjal, e cuida do laranjal, e se dedica, e ainda a semente não dá para ver, mas ele fica ali, preparando a terra. Como um bom agricultor, plantei laranja, não pode nascer abacate. Saber o que Deus quer dentro de você. Ele quer produzir. E a primeira coisa em tudo na vida que a gente recebe é inspirações, primeiro, é ideias. Tudo que existe nesse mundo partiu de uma ideia, partiu de uma inspiração, um relógio, a lâmpada, a luz. Alguém teve uma ideia, alguém inspirou. E a inspiração, a fonte que nós falamos, Jesus disse ao agricultor, como a fonte da inspiração, ela pode ser lógica, humana ou espiritual. E quando se trata de lógica, humana, digo racional ou espiritual. E quando nós tratamos de visão do reino, meu reino não é do mundo. Se não é do mundo, você não pode ficar querendo resolver as coisas com Deus com raciocínio humano. Na lógica humana, o médico disse não tem mais jeito. É só isso. Quer dizer que o poder de Deus limita ao médico assinar um papelzinho, carimbá e acabou. Vamos lá, busca dentro do reino de Deus. Tem que ver isso aí, Deus. Vai morrer mesmo? Não, vai morrer não. Você vai ver. Opa, tá bom, tá. O que eu faço? Deus creia. Não importa a sentença, creia. Não importa o tamanho do gigante, creia, confia. Eu sou mais do que uma loteria. Bem mais. Você confia plenamente, confia. É pequeno diante da visão da confiança que você deposita em mim. Confia. Aí é reino. O médico te dá uma visão, as pessoas na vida financeira, o governo te dá uma visão, mas a visão é humana. Mas a visão que vem do Espírito de Deus só depende do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Então só tem um caminho, é gerar em nosso espírito um encontro com o Espírito de Deus.
sabermos discernir a inspiração, o que Deus quer que eu lute, o que Deus concorda que eu faça, que eu traga à existência. Então, se é para melhorar isso, se é para curar isso, se é, e vá com convicção, você diz, a sua cura é minha cura, é você. É empresário, é você, é conquistar, eu vou conquistar, é ter ministério, é ter uma vida restaurada, eu vou restaurar, eu vou ser, é visão, é inspiração de Deus, vem de Deus, do reino, e não da visão do que os homens pensam ao teu respeito. As pessoas acham você, às vezes, isso, aquilo, mas Deus conhece com profundidade o que você é e o que você pode. Então a visão dele é muito mais precisa do que as pessoas pensam ao seu respeito. É um homem que semeia, ousadamente lança a sua semente, e não vou cuidar aqui, não sei se a terra vai produzir tudo o que eu espero, mas eu vou acreditar, e você não está vendo a terra produzir no processo, no primeiro processo, você confia. Por isso que Jesus disse, a visão do reino é semelhante ao homem que semeia. Então o espírito tem que estar pronto para agir no mundo espiritual, e não queira ver primeiro o anjo. Tem gente que tem que ver o anjo para falar que Deus vai fazer alguma coisa. Aí o profeta, Deus mostrou o anjo. Tem vergonha na cara, irmão. Vai confiar em Deus, confiar em presença de anjo. O que o anjo vai fazer sem a tua fé em ação, sem a tua confiança em Deus? Ele vai ficar olhando para a sua cara, esperando você tomar vergonha e ajoelhar e orar, ou tomar uma atitude de verdade, de homem e mulher de Deus. O anjo está aqui para ajudar, não é para fazer por você. Não é porque alguém te revela um sonho, vem um anjo e está tudo certo, já resolveu, não preciso cuidar mais da minha terra, não preciso mais regar a minha semente, simplesmente Deus vai fazer, vai. Não fique em posição de combate para ver se você vence. Deus não é Deus de brincadeira, é um Deus que gosta do seu povo, que ama os seus filhos. Mas os filhos de Deus não são escravos, não são preguiçosos, não são covardes. Esses não têm parte com Deus. Tem que estar posicionado, confiança em Deus, fé determinada na palavra, no memorial de Deus na sua vida. A palavra de Deus é o seu memorial. Semeia. Você não está lendo, mas semeia, confia na palavra. Confia no que o Espírito está produzindo dentro de você. Tem inspirações que vêm para os homens, dos homens, diante da visão humana, mas tem inspirações que vêm dos céus. E na verdade, toda a inspiração dos homens, seja para a vida natural ou vida espiritual, tudo vem de Deus. Porque por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Mas no reino de Deus, Jesus disse, começa a entender quando um homem é inspirado pela visão do Espírito de Deus. E a primeira visão é entender que ele tem um propósito e ele tem uma semente na sua mão. E a semente é a visão de um propósito. E a palavra de Deus é a semente. É o memorial. Então não vá para uma batalha espiritual sem memorial, sem saber quem é Deus na sua palavra, sobre o que diz a sua palavra, porque ir para a batalha espiritual sem o memorial é ir com a fé capenga, uma fé fraca, porque não vai haver força nela, porque você não vai conseguir enxergar coisas que Deus quer que você enxergue. Por isso temos que conhecer as Escrituras, Jesus disse. Errais por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. Mas não conhecer as Escrituras é não colocar para dentro um memorial. É aquilo que me faz lembrar da fé, porque eu preciso naquele momento usar. Qual é o memorial? Então a palavra, a semente, é o memorial de Deus dentro. Só que ele diz que
que a terra é o coração. O coração é o homem, é o desejo, é uma terra preparada, é o pensamento correto, é o desejo preparado para as coisas espirituais. Porque o homem natural só pensa nas coisas da terra, mas o homem espiritual pensa nas coisas espirituais e entende as coisas espirituais. E o homem natural, diz que não entende as coisas espirituais, porque ele não compreende. Ele não tem memorial dentro deles. Memorial de fé, eu digo, não há dentro deles. A semente é o memorial da palavra, é a palavra de Deus. Então você tem que ter dentro dessa terra que é você, a sua alma, o seu espírito, tem que estar cheio dessa palavra que nós falamos. Para que quando o espírito vir encontrar esta memorial, encontrar com o seu espírito, a linguagem será entendida, porque o espírito entenderá a linguagem espiritual, porque ele estará pronto com a palavra dentro dele. Aí quando ele falar, o médico diz, não vai ser desse jeito, você vai lá, está escrito. Satanás disse para Jesus, filho espiritual, você vai morrer de fome, cara. E ele disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Jesus tinha dentro dele um memorial. Não foi revelação apenas, ele lia as escrituras desde pequeno, tinha um memorial lá dentro. Então quando Satanás veio para a batalha espiritual, ele estava pronto, e o Espírito Santo veio sobre ele, e quando o Espírito trouxe para ele a palavra, foi lá dentro do memorial dele, e disse, fale. E ele disse, nem só o pão viverá, está escrito. É o combate, é o que fortalece a fé, é o que neutraliza o diabo na tua vida. É na hora da batalha, um memorial de fé. E o Espírito vem com a sua unção poderosa e libera uma unção, porque ele encontra palavras na tua boca corretas. Haja e haverá, quando Deus confirma no teu coração. Se der o desejo convicto, por causa do memorial, você recebe convicção de fé. Fica convicto. Você começa a falar a palavra de Deus e orar sobre aquele propósito da visão. E você fala, vai nascer laranja, porque eu plantei, Deus disse que vai. Mas a terra não está muito boa, mas vai, Deus disse que vai. Você começa a orar e começa a ser gerado uma convicção tão grande, porque a oração, ela faz permanecer, viver a visão, ela faz a visão permanecer e continuar. Quando eu oro e digo sobre algo, Maria precisa ser curada, é memorial, eu estou dizendo a visão da cura, ela precisa ser curada, então eu estou trazendo uma visão, a inspiração de Deus, eu quero curar ela, Deus quer curar você, Maria, Deus vai te curar. Eu estou fazendo uma visão com permanecer viva. E aí eu trago o memorial. Jesus quer te curar, porque Ele disse que quer curar, que é para pôr a mão sobre os doentes, para ordenar em seu nome a cura. É palavra, é memorial. Então você vai receber, Maria. Certamente esta terra, que é o seu coração, está pronta. E quanto mais regada na palavra, no memorial, mais convicto você vai estar do que você deve permanecer orando e permanecer fazendo o que Deus quer que você faça. Seja levantar de madrugada, vir um culto, fazer propósito, seja o que for. O que importa é andar, movimentar a fé na palavra, para que ela se aumente cada vez mais e não diminua. Porque Abraão alcançou pela promessa de Deus, e a palavra diz que quando tudo se mostrava contrário, ele cria contra a esperança, porque ele fortalecia a sua fé e não diminuía ela. Ele pelo contrário, não vem ainda mais vai vir. O menino não está aí, mas vai vir. Por quê? Porque Deus é Deus. Eu confio nele. Ele fortalecia a fé dele, não enfraquecia. E o memorial, a palavra de Deus sendo meditada todos os dias, sendo declarada sobre as suas batalhas todos os dias, ela te fortalece a fé e vai gerando um desejo convicto.
Tem uma palavra chamada HRV. Você lembra disso? HRV. A gente olhou e teve uma linda ideia. Um dia vocês vão ver alguém de HRV. Eu sei que vocês vão, porque está gerado. Faz tempo que estamos orando. Eu estou tentando só dar um exemplo para vocês como que as coisas vêm. Já está gerado. Aí quando eu falo para a Rita, já floresce dentro dela a certeza. Não é por causa do carro, não, é por causa da fé. Que já gerou, já preparamos isso e estamos orando faz tempo. Estamos orando. O tempo é de Deus, nós não perdemos a convicção. Porque nós vamos. Não é por causa. Não é o carro, não pode ir lá. O carro vem, depois compra outro. O carro não, o problema, a questão é: tem um propósito. E o propósito tem que ser alcançado. Eu falei para Deus, eu vou para cima, Deus, eu vou conquistar um carro, seja como vida espiritual, como saúde, como Deus quer que a gente sempre tenha propósito, porque o propósito é combustível da vida. Uma vida sem propósito, uma vida morta, sem sentido. Deus quer que você sempre tenha propósitos na sua vida. E não uma visão, uma inspiração humana, mas uma inspiração do reino. Uma inspiração que é espiritual. Buscando que uma ideia, Deus, eu acho que eu vou fazer desse jeito mesmo comigo. E Deus falar, boa ideia, filho. Conquista. E você descer o vale às vezes. Mas vocês não precisam descer o vale. Porque nós vamos estar lá em cima. Às vezes tem que descer para atrapalhar, para combater e derrubar, para parar e atrapalhar os seus propósitos. Então, é isso que Deus fala sobre a visão do reino. Só estou relembrando porque vocês pegaram a pedra da fé. E uma fé não é uma questão do que você acredita, é uma questão de visão do reino de Deus. Ou você crê no reino, o que Deus é, o que Jesus é, ou você não crê. Isso só pode vir Deus, o Espírito de Deus. E o Espírito, como diz em Romanos 8,16, vamos abrir lá. Romanos 8,16. Ele diz que o Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E mais do que isso, ele fala que o Espírito conhece as intenções de Deus. O Espírito de Deus, versículo 16, capítulo 8. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Afirmar a fé. Afirmar o memorial. Qual é o teu primeiro memorial? Porque você vive na graça de Cristo. É porque a graça de Cristo te tornou filho, herdeiro. Então ele diz, o Espírito afirma o que o memorial diz ao teu respeito. E a palavra de Deus diz que aqueles que creram, está lá em João, Evangelho de João 1,11, veio para que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos os que o receberam, deu do que? O poder de serem filhos. Aí Hebreus diz também sobre direito herdeiros. Então ele está dizendo que o Espírito Santo vem ao nosso espírito e afirma um memorial, que você é filho, que você pode, que Deus é com você, não tenha medo. Jesus cura doença, Jesus liberta cativo, Jesus expulsa demônio. O memorial está escrito. Jesus disse, guarda a minha palavra dentro de você, e eu estarei dentro de você, e você estará em mim. Você vai viver o poder da palavra de Deus, do memorial. Há um poder guardado nesse memorial. Há um poder liberado quando você junta a sua fé a esse memorial. Eu creio, está escrito, e na tua batalha ninguém vai segurar você. Você vai conquistar.
Você vai vencer, você vai ser curado, você vai ser salvo, você vai ver seu filho, sua filha, você vai ver sua vida ser restaurada, porque é uma questão de fé. Aí ele diz no versículo 17: nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que tem guardado para ele, porque se tornamos parte do sofrimento de Cristo, também tornaremos parte da sua glória. Ele está dizendo: você é dele. O Espírito afirma: você é dele. Amém? Rabadia por amor, xerianda lá. Narabacou depois, xerianda lá. A fé tem que ser um memorial estimulado. Nós temos que sempre se preocupar para fortalecer a nossa fé. E o memorial é um ótimo lugar para você ter dentro de você, para trazer a memória. O memorial, a palavra, como palavra de Deus. Existe o memorial também como testemunho, sabe? Às vezes eu vivi experiências com Deus, e às vezes quando eu me vejo, eu estive no hospital, e Deus me trouxe uma libertação, uma cura, e era diagnóstico médico cruel, mas Deus reverteu aquilo em bênção. Então às vezes esse memorial também te estimula, por isso que é bom dar testemunho, porque ele não estava falando que a mãe recebeu uma sentença, e graças a Deus que era só cera, me fez lembrar duas coisas. A primeira é uma situação do PS, que eu fui ver uma dor no abdômen, ela disse: isso é pancreatite. E eu lembro do céu, quando eu vi na internet que era pancreatite, eu falei: não, morrer, né? Doía muito. E ela ficou até com medo, porque era uma médica nova, e ela falou assim: já corre pro PS lá, e não sei o que, e faz, então, mano. Eu cheguei em casa, cheguei, né? É magrinho. Cheguei, difícil tirar magrinho. Mas cheguei lá em casa, cheguei. Falei: cara, o bagulho tá louco. O negócio tá feio, a mulher disse isso. Aí eu olhei e falei: Deus, tem coisa errada, não é possível. Vamos lá. Aí eu olhei, Deus disse: volta lá no outro médico, papai. Não é sentença de Deus. Aí eu olhei e falei: vamos voltar. Passei no outro dia e disse: me desculpa, mas é porque as médicas novas, às vezes elas dão um diagnóstico sempre no máximo, para chegar no meio, entendeu? Mas no seu caso eu acho que é só uma isso, toma esse remédio esse e vai dar tudo certo. Até hoje. Mas naquele dia foi uma sentença brava. Essas são as coisas que aí hoje ela falando e trouxe a memória. Isso é memorial. Porque ela falou algo e me trouxe a lembrança por que eu vivi. Testemunhar a forma de memorial e fortalecer a minha fé que Deus me guarda, Ele me fortalece, me livra, inclusive orienta a tomar decisões, agir corretamente. Ele abre caminhos para esclarecer coisas que estão ocultas. Ele, quando está conosco, ele vai e me fez lembrar isso. E a outra coisa que ela fala me fez lembrar que eu tenho que ir no otorrino fazer uma lavagem no meu livro. Eu preciso ouvir meu nome. Eu tenho que ouvir. Mas é para entender. Memorial pode ser somente lembrar a palavra está escrita. Como pode ser testemunho. Então, a visão do reino é preparar o seu memorial para o encontro do Espírito, quando o Espírito afirmar a tua palavra, virá sempre afirmando a tua fé na palavra de Deus. Ele vai dizer, primeira coisa, você é filho. E porque você é filho, você tem direitos. Conheça o seu direito do memorial, e quando você colocar diante dele em oração para cumprir um objetivo ou para atingir um propósito, ele vai confirmar, ele vai afirmar o que aquilo é diante da palavra. É possível
pode continuar orando, pode continuar trabalhando, pode continuar andando em direção, porque você vai conseguir. Isso é o memorial. E o Espírito, quando encontra o nosso Espírito cheio da palavra, do memorial da palavra de Deus que fortalece, que é o memorial da fé, então a gente vai para cima. Na vazia, não tememos o diabo nem as suas obras, porque é destruída pelo poder da fé. Então é muito simples. Ele diz ao agricultor, uma semente é uma terra, e a terra é terra. Eu tenho um coração, depois que prepara o meu coração para cuidar dessa semente que Deus te deu acesso, que é o memorial dele, a palavra dele. Prepare, procure pensar nas coisas boas, pensar na palavra de Deus, pensar na palavra de Deus que eu quero, pensar bem, pensar no que é bom, o que é justo, o que é reto, pensar naquilo que é digno, naquilo que te dá memória, aquilo que te dá esperança. Está lá em Lamentações 3:21, eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Não deixe a sua mente ficar, não, você perdeu, você vai perder, não vai dar certo. Não, eu creio, Deus está comigo e eu creio, eu vou conseguir, porque a palavra diz. O Espírito afirma a palavra que diz que os que o aceitou tornaram-se filhos de Deus. Ele deu o poder, o direito de ser filho. Então, sou filho de Deus, é a primeira testificação. E eu sou dele. Então, Deus está comigo para me ajudar a cumprir as promessas, a conseguir viver as promessas nessa terra e as promessas de uma vida eterna com Deus. Então, fortaleça o seu memorial. Busque pensamentos para fortalecer. Traga sempre da sua memória as coisas que fortalecem a sua fé. O Espírito sempre vai confirmar se o seu desejo está conforme o memorial ou não. Se o seu desejo está dentro daquilo que Deus está aprovando, ele vai testificar. Não fique com medo, nem com dúvida. Morre diante de Deus. Não precisa perguntar que Deus quer te curar de uma doença. Lógico que Ele quer te curar. Quando eu digo colocar o desejo, não é questão de dizer Deus, você aprova isso ou não aprova. Não, é uma questão de dizer, estar na direção do que Ele disse, que se Ele disse, eu vim para curar as doenças, então está escrito no memorial. Então não é uma questão de vontade, é uma questão de eu crer nesse memorial, tomar uma atitude. Então eu vou crer, Deus. Eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou ser curado, em nome de Jesus, expulsa a doença, ora pela doença, não importa quanto tempo, mas Deus quer que a gente pegue esse memorial e traga sempre diante dEle, para que Ele possa operar conforme a sua boa e agradável vontade. Mas o Espírito, em um momento desses de você ficar trazendo o memorial, ele vai afirmar coisas que ele quer fazer naquele dia. E você vai ver um desejo de convicção. Não tem dúvidas. Não tem dúvida. Há uma convicção. É isso. E é isso que vai acontecer. Você vai ver Deus operar naquele momento. Deus opera milagres, sim. E às vezes você vive o milagre de outra forma. Entrando na batalha. Tem milagres que você ora e crê apenas, e o poder libera e traz a existência diante dos seus olhos na mesma hora. E há milagres que você precisa descer o vale e lutar com Deus para vencer o diabo que está impedindo aquilo, as forças espirituais que estão impedindo aquilo. E há momento que Deus diz, não precisa descer o vale. Você pode ficar na posição de combate e me adorar, porque você é de Deus. Em Mateus 15, 17 diz, vamos lá abrir Mateus 15, 17, mais uns minutos só. Mateus 15, 17, a palavra de Deus diz assim: sobre o desejo, sobre
o princípio para as ações. No versículo 17 ele diz: o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. No versículo 18 ele diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que faz com que as pessoas fiquem impuras, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes, a morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e mentiras e calúnias. É no coração, é no espírito do homem, onde é dentro de você que se gera pensamentos e desejos. E é dos desejos que começa a se gerar cada vez mais pensamentos, seja maus ou sejam bons. Então, quando eu começo a pensar demais em uma coisa, geralmente é porque já está sendo gerado, já foi gerado um desejo. E aquele desejo ele vai tender a aumentar. Quanto mais eu pensar sobre aquilo, mais o meu desejo vai aumentar sobre aquilo. Se você souber que tem na mesa da quarta oferta um pãozinho maravilhoso como eu também, você vai ficar dentro do desejo para acabar logo o culto, para você comer pão como eu também. Sim, Pai. Isso é o desejo. Mas vai chegar a realizar isso, o culto vai acabar uma hora. Mas eu digo para você, mais um exemplo que eu estou dando para você. Quanto mais você pensar em algo, você vai aumentando a sua vontade sobre aquilo. Então, o pensamento, Jesus disse, ele é muito importante diante do teu desejo. Então, alimente os seus pensamentos no que é bom, naquilo que te dá esperança, naquilo que traz paz, que traz fé. Não fique se envolvendo num momento de guerra, principalmente espiritual, com coisas vãs, com coisas banais, com televisão, programas que não levam você a nada, que não traz nada de esperança, de fé, só traz mais decepção, mais confusão, mais tristeza. Se envolva com a palavra, se envolva com coisas que traz palavras de edificação, se envolva com coisas que fala de fé, com testemunhos. Vai ouvir testemunho, vai ouvir louvor, vai ouvir pessoas ministrando a palavra. Alimenta a sua mente para que o seu desejo de lutar por aquilo que você colocou diante de Deus como um propósito como esse, possa se aumentar cada vez mais, e a sua fé aumente no seu memorial, aumente a sua fé, e você possa, quando se voltar para o memorial, lembrar da palavra de Deus, sua fé está fortalecida, porque o seu desejo aumentou, porque você pensou em coisas da fé, você alimentou a sua mente em coisas da fé, para que o desejo se fortaleça ainda mais. Então o coração é a terra que é preparada, e Jesus disse que a terra, no versículo, diz que a terra, ele diz em Mateus, ele diz que a terra por si mesmo, lá em Marcos 4:26, produz, ela fertiliza. O que ela fertiliza? Ela prepara a semente, o memorial, para dar os seus efeitos. A palavra tem um efeito poderoso quando a nossa terra, o nosso desejo, o nosso pensamento rega ela com mais intensidade, com mais palavras de fé. Quando eu penso mais em coisas de fé, mais a minha fé aumenta, a minha fé viva, eu digo, uma fé confiante em Deus, não uma fé morta de acreditar, mas uma fé de confiança de que Deus está pedindo para mim orar por algo, conquistar algo. Aumenta. Então não posso vacilar, não posso estar em guerra, como diz um soldado, está lá com o seu fuzil, lá guardando um local, um quartel, e de repente ele para e vai querer tomar um cafezinho, vou tomar um cafezinho. Aquela hora que ele deixa o fuzil de lado para tomar o cafezinho, talvez seja exatamente a hora que o inimigo chega para atacar, porque ele se tornou vulnerável quando ele deixou a sua arma de lado. Então não fica vacilante, não fica na hora de estou triste, vou fazer isso, eu quero com isso, eu vou sair, não, pelo contrário, se alegra. O Senhor começa a buscar coisas que te alegram, começa a louvar, a buscar louvores, vai alimentar seu coração, tira essa tristeza, com alegria, começa a ouvir louvores, começa a alimentar a mente, não naquilo comum que oferece, mas naquilo que Jesus disse, que Ele te
dá a paz que o mundo não te dá. Começa a alimentar o teu espírito para aprender. Não achar que a condição humana vai resolver. Alimenta a tua fé, ela vai alimentar o teu desejo, à medida que os teus pensamentos de fé for alimentando o teu desejo, ela vai aumentar o desejo e a convicção do memorial, do que Deus quer fazer através do seu memorial. Quando a palavra diz que você pode, porque tudo é possível de crer, você vai tornar possível aquilo que você está orando. Você vai ver o poder de Deus atuar em nós. Mas as palavras pelo que Jesus vem falando, toma cuidado. O coração enche a nossa boca, o desejo, quando está muito forte, ele já começa a trazer atitudes. Então, quando eu desejo muito uma coisa, eu tenho uma tendência de já querer trazer resultados. Mas o primeiro resultado, a reação que nós temos quando o desejo do nosso coração é muito forte, é falar sobre ele. A fala é uma das primeiras manifestações do desejo. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu gostaria muito de ter isso, de ter. A palavra começa a proferir o que o desejo está planejando, o que está lá guardado. Por isso eu tenho estudado com as palavras, porque o coração está cheio dela. E se você não alimentar bem essa terra, para que cuide do memorial, do grau da fé, a semente, você vai começar a falar coisas que vão vir fortalecer a sua fé, vai enfraquecer, vai te contaminar. Então ele falava sobre as palavras. Mas vamos abrir rapidamente em Tiago, capítulo 3, eu tenho 5 minutos. Tiago, capítulo 3, que está dizendo sobre as palavras. Então ele diz assim, no versículo 1 ao 6. Meu irmão, somente um pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Não cometam nenhum erro no que diz, o que não comete nenhum erro no que diz, no que fala, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazem com que vão aonde queremos. Pensem num navio grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme que vai aonde o piloto quer. E isso é o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Versículo 6. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade e ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, como um fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. Aqui falando só sobre a palavra. Então você vê que ele diz que a palavra ela é capaz de influenciar para te dar direção. A palavra também ela é capaz de influenciar para te dar um posicionamento. Ela dá a posição de um navio. Ele falou que a palavra é como um cavalo, como um cabresto que não enxerga, mas ele vai nos lugares, porque ela vai dando toquezinhos e ele vai tendo direção, um pequeno cabresto. Ele diz que um navio enorme, um pequeno leme do navio dá a direção a ele. Ele estava dizendo isso, irmão, sobre palavras. E ele estava dizendo mais que a palavra é tão poderosa como uma faísca que acende uma floresta, que incendeu uma floresta. Então a palavra tem o poder de dar direção, de influenciar aquilo que você está propondo diante de Deus, o seu memorial. Quando ele é proferido pela palavra, ele fortalece a sua fé e vai guiando você na direção. Porque se você começar a dizer, eu creio, estou fazendo um propósito, mas naquilo que você está orando, pensa pelo convertimento
de uma pessoa querida em sua casa, e de ver você na hora que chega em casa, eu coloquei o nome dela, o objetivo é que fulano seja salvo, seja mudado, seja transformado. Mas quando chega diante daquela pessoa, de ver você lançar a palavra de mansidão, aquele cara é difícil de lidar, sabe? Aquele filho, aquele irmão dentro de casa que enche a paciência, mas você está orando para uma mudança, para uma libertação, mas as suas palavras falam o contrário. Você pôs ele em oração diante de Deus, e está usando o memorial preso, o poder de Deus que transforma as pessoas, mas na hora de liberar a palavra, na hora de dar direção àquilo que você propôs buscar e ter um efeito, está falando o contrário, está amaldiçoando aquela pessoa, está dizendo que você não tem jeito mesmo, você é uma desgraça mesmo na sua família. Que direção você está dando? Ou se o meu desejo aumentou de fé, de salvar uma pessoa, ou de adquirir algo, como que eu posso olhar para algo que eu estou orando e dizer isso não vai dar certo? Realmente isso é uma desgrama na minha vida. Realmente isso é terrível e não vai dar certo, não vou conseguir. Suas palavras estão levando você na direção errada, irmão. Então cuidado, porque é um pequeno leme que às vezes está o quê? Gerando um pensamento, porque a palavra ela sai e volta para o pensamento. Então, se estou falando desgraça, eu estou alimentando o meu pensamento, que vai alimentar de volta o meu desejo e vai começar a contaminar o meu desejo. Se o meu desejo estava pleno na convicção do memorial da fé, de que Deus ia fazer, se eu começar durante a semana falando coisas contrárias aqui, não tem jeito, realmente não tem jeito, ela não muda, ele não muda, essa coisa não vai conseguir, está difícil. Você está dando uma direção errada para as coisas que você está querendo conquistar. A palavra tem esse poder, e não só da direção, mas de destruir. Então cuidado, a batalha espiritual. O inimigo quer provocar as suas palavras para aumentar o pensamento errado no seu pensamento, para que o seu desejo comece a ser contaminado naquilo que você gerou na visão do reino de Deus. Veio na igreja e gerou, eu senti Deus falando que vai me dar isso, que eu coloquei como objetivo, eu vou emagrecer. Aí chega em casa, bom, ele falou, tem um cheeseburger, não tem cheeseburger, o que você está falando? Só para dar vontade. Você alimenta mais o seu desejo. Não fala de cheeseburger, irmão. Se você quer emagrecer, não fala de McDonald's. Não fala de coisas de comida boa, então começa a falar assim, eu vou comer coisas saudáveis. Daqui diante eu vou comprar a água e vou tirar o refrigerante da geladeira. E está dando direção que você gerou como um propósito. Está dando para entender? Você recebe a inspiração de Deus, a visão, o memorial, que é a palavra de Deus, o Espírito para confirmar a palavra de Deus dentro de você, o que você é, o que você pode, mas temos que exteriorizar isso, e quando ele tem que exteriorizar, vai se transformar em atitudes, a qual o mundo físico e espiritual que não está atento agora. Se estiver agindo errado, vai ter consequências espirituais, vai ter consequências não. Se eu estou falando palavras erradas, isso vai retornar contra a minha vida, porque o meu desejo vai ser contaminado. O que estava cheio de fé pode começar a se contaminar. Eu comecei a falar tanto de ficar difícil, eu já fui em 10 agências de emprego, que depois eu falava, acho que não é para mim, eu tenho outro propósito. Já estou contaminando. Se Deus pôs no meu coração, olha por isso, é porque Ele já preparou para você. E você escreveu e sentiu de lutar por aquilo, o Espírito te dá cada vez mais fé. Alimente essa fé e não desista, que eu não me importo com o tempo, eu creio que Deus vai fazer e vou continuar. Põe as suas palavras alinhadas para que o seu desejo de fé esteja firme no memorial da palavra de Deus, da fé, fortalecendo a sua fé, não enfraquecendo. Amém? Em nome de Jesus. Nada valia por amor achar. Eu vou dizer por último a importância da oração, porque a oração é a forma de falar. Aproveita Tiago e abre Tiago 5,16.
E veja lá o que diz, para finalizar. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente muito a Deus tem muito poder, ou muito pode em seus efeitos. Orar não é falar também. Orar também é criar palavras que vão influenciar a sua vida, que vão influenciar o propósito diante do que você colocou diante de Deus. Então, orar tem um poder muito forte, porque quando as nossas palavras na oração se unem com o memorial da palavra de Deus, que é o que eu ensino para vocês sobre orar na palavra, quando você começa a orar e declarar, eu creio, não vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está unindo a sua palavra, a palavra de Deus. Então a oração é uma forma de falar. Só que assim, orar significa falar. Orar não é falar. Oratório é orar, é falar. Só que a oração foi uma forma que se encontrou do latim, parece, para explicar sobre religião, sobre quando se trata de falar, uma questão de fé, a gente fala orar. Mas orar é falar. Então a oração tem a sua importância, ela muito pode, ela tem seus efeitos. Então quando eu oro por algo, eu estou mantendo viva aquela visão. Então quando eu estou orando por uma pessoa, pela cura dela, e eu digo para você, procura saber como está a pessoa, acompanhar, é porque você vai estar orando e vai estar vendo os efeitos, porque as suas palavras vai dando poder, as suas palavras vai gerando aquela convicção do que Deus vai operar ali, e você vai começar a perceber o poder dessa oração, o efeito da oração sobre aquilo que vocês estão orando. Então orar é falar também, então tem o mesmo poder. A oração pode te direcionar, a oração pode interferir, pode influenciar a sua forma de pensar sobre a sua fé, e também interferir e influenciar na vida das pessoas que você está orando. Quando eu oro por vocês, a pastora põe a mão assim sobre a cabeça de vocês, e a gente fala, né, com autoridade, o Espírito Santo traz uma revelação, uma palavra profética, parece que o Senhor está fazendo isso na sua vida, em nome de Jesus, porque agora as portas vão ainda aqui, aumenta a sua fé, porque o que você está ouvindo na oração alimenta o seu desejo de ver Deus fazendo algo na sua vida. Então o poder da oração é muito grande. Para quem ouve e quando você ora, ela vai influenciar, ela vai dar direção às coisas. Então procure orar. Procure, quando você colocou a listinha, não sei se vocês ainda lembram dela, porque ela está comigo, mas orem pelos objetivos, orem pelas coisas, pelos propósitos, e declare, porque você vai estar alimentando a sua visão sobre aquilo que você propôs diante de Deus. É necessário orar. Em nome de Jesus. Ele ouve que é nosso Pai. Declara comigo em nome de Jesus. Fica de pé, irmãos. Fica de pé. Acordar. Nós vamos finalizar. Diga a partir de hoje. A partir de hoje. Feche o seu olho. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu darei mais atenção. Eu darei mais atenção nas ideias, nas inspirações, nos sonhos, a qual eu sinto que o Espírito Santo está confirmando em meu coração, para que eu possa viver nessa terra. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu vou criar sempre um memorial de fé. Vou meditar, vou memorizar, vou me encher da palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que a minha vida diariamente será cheia de palavras de fé, em nome de Jesus. Vou fixar na minha memória os versículos da Bíblia que falam sobre os meus propósitos, que falam do meu relacionamento com Deus, e vou firmar esse memorial todos os dias, em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de hoje
vou fortalecer os meus desejos, declarando a palavra de Deus, trazendo todos os dias um memorial de palavra e de testemunhos. Não vou dar espaço para pensamentos de dúvida. Eu vou usar a oração como uma forma de manter viva a minha visão, trazendo o meu memorial de fé diante de Deus. Vou buscar o Espírito Santo todos os dias, a sua revelação e a sua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Só sentar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho. 1 Crônicas 20:15 diz: credes nos profetas. Quer dizer, credes não, ele diz. Primeiro ele diz de que o combate, a posição de combate, vamos abrir lá para 22. Isso é para a última parte aqui. 1 Crônicas, capítulo 20. Versículo 15. O que ele está dizendo? Josiel, filho de Judá, o rei de Josafá, preste atenção, escute isso que o Senhor Deus diz. Não se assuste, repita comigo, não se assuste. Não se assuste. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Este enorme exército. Pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Quer dizer que Deus disse: não precisa agir. Espere, porque eu vou batalhar por você. Então Josafá estava lá em cima no vale. O versículo 20, vamos lá para o versículo 20. Ele disse: na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse ao povo de Judá, moradores de Jerusalém: escutem, confiem no Senhor e serão seguros. Confiem nos profetas e tudo que vocês fizerem vai dar certo. Quando ele diz confie no ungido, é porque o Espírito vai, naquela época, os homens só podiam ouvir os profetas falarem, mas nos dias de hoje o Espírito Santo, o Senhor diz: eu colocarei minhas leis, derramarei o meu Espírito e falarei da minha palavra a eles, me revelarei a eles, falarei das minhas revelações a este povo. Então, quando falamos do ungido, estamos falando de receber a presença do Espírito Santo a falar conosco a direção e a coisa certa. Então, quando ele diz que tem coisas que você não precisa lutar, é apenas estar na posição de combate, então você deve ficar na posição de combate. E a posição de combate, como falei, é consagração, é obediência, está separado do pecado, é oração, é jejum. Ele disse que é orar, ele disse que é trazer o memorial de fé todos os dias, e ele disse que é estar em adoração, em louvores a Deus. Essa é a sua posição de combate. Então aqui eu quero dizer que há coisas que Deus fala para você esperar lá em cima. Há um vale para descer, mas Deus às vezes fala para você pelo Espírito: aguarde quando você ora. Tem coisas que você determina a palavra e ora por ela até acontecer, mas às vezes ela não acontece. Eu oro pela dor na perna e eu digo: você vai sair em nome de Jesus. E a dor logo em seguida diminui, mas não saiu totalmente. Então eu digo: bom, se não houve um milagre para a dor desaparecer, é sinal de que eu tenho que descer o vale. E descer o vale é enfrentar realidades com gigantes, e às vezes é uma sentença de uma enfermidade, de um diagnóstico, de um tratamento que você vai ter que enfrentar, mas não enfrentar de qualquer jeito, como alguém que está abandonado, mas sob oração, para que Deus facilite ou traga aquilo que realmente
é imediato. É como eu estava falando do que eu passei com esse problema, que disseram ser um problema de coluna, e de repente Deus falou, procura o neuro, porque ele vai fazer algo. E eu fui lá ver o neuro e disse duas palavras comigo. Isso é um problema de um vírus, toma esse remédio. Eu tomei 3 dias depois, não estava bom. É o que eu estou dizendo, você tem que às vezes encarar. Então você pula agora, quando tem que descer no vale, para Samuel 17. Aí você vê que Davi, ele também viveu um milagre, um gigante daquele tamanho ia acabar com ele. O exército daquele tamanho ia acabar com Israel, ia acabar com Davi. Eu acho que os próprios soldados de Israel, acho que viraram as costas e disseram, meu Deus do céu, esse moleque desceu o vale para lutar com um gigante desse, vai ser uma desgraça. Esse cara vai acabar com esse moleque. Mas ele ousadamente desceu. Porque a coragem nos leva a nos posicionar diante de uma realidade e crer em Deus e confiar em Deus. Mas às vezes essa confiança não opera um milagre. Mas isso não quer dizer que você foi derrotado por causa disso. Você tem que às vezes descer o vale. Então, se não houve um milagre, eu vou descer o vale. Eu vou enfrentar os meus gigantes. Aí entra o quê? A ousadia. Então a ousadia te faz descer o vale. Porque você está com coragem, não tem medo, orei pelo milagre, a dor não saiu. Não é por isso, Satanás, que eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou orar até Deus diminuir isso aqui. E vou orar para que Deus me dê a cura, seja de qual for a forma. Senhor, opera, mas eu oro todo dia, cura, tira, sai dor, sai diabo, te repreendo, em nome de Jesus, e fico nessa batalha. Mas eu vou no médico, faço o diagnóstico, porque se eu souber o que é, se o médico Deus colocar no coração dele, tome isso que é bom, eu creio na unção de Deus para também direcionar pessoas para nos ajudar. Então eu tenho que ir para a batalha, eu não posso me render, simplesmente porque não foi curado, eu me entrego, agora eu vou morrer. Não, eu vou continuar, e se é no hospital, eu estou dentro do hospital, mas não abro mão da minha fé e confio em Deus, Ele tem uma solução para isso, seja com os médicos ou sem os médicos. Eu confio nele, Ele vai trazer uma solução. Pode me leva de vez, mas eu confio nele. E geralmente Deus traz escape, traz pessoas certas lá na sala que você está, lá onde no local onde você está, às vezes para te dar o remédio certo, para te ajudar, para te dar o recurso que você precisa. Isso, irmão, é descer o vale, é entrar na sua realidade para enfrentá-la e batalhar. Então há um momento, quando Deus falou desse propósito do vale e da bênção, é porque há um momento que você vai esperar por Ele agir, a forma dele agir. E você vai viver milagres rápidos, coisas maravilhosas que fogem do seu pensamento, do seu pedido. Mas há coisas que você, se não acontecer o milagre, você vai ter que descer. E quando a gente fala descer, é vencer pelo poder da fé, do memorial da fé dentro de você, perseverando na oração. E a perseverança é fruto da esperança, que é a próxima pedra que você vai receber. Então, uma fé aliada à esperança. A fé, ela traz para você um memorial de fé. A palavra que você traz dentro de você coragem e ousadia. E a esperança traz perseverança, traz paciência, perseverança, que é uma das maiores virtudes. Quando a fé se alia à perseverança, ela pode descer para qualquer combate, porque ela se torna ousada. A fé na ousadia, ela vai para o combate, ela enfrenta qualquer desafio sem ter medo, e ela começa a trazer a existência as coisas por causa da perseverança. Ela persiste através da esperança. O que é esperança? É esperar com confiança. Então daqui para frente nós vamos falar da segunda regra, que é futuramente domingo de manhã. É sobre a esperança. Então vocês receberam hoje um reforço da visão de fé do reino para gerar dentro de vocês e para entender. Coragem é nos posicionar no combate.
Mas a ousadia provoca a fé, provoca o milagre. O combate nos faz viver milagres também. A coragem nos faz viver milagres. Mas a ousadia é quem provoca o milagre. Quando você se dispõe a descer o vale, como Davi, o menino sair correndo em direção. Porque a coragem trouxe recompensa para ele. Ele disse: quanto vão pagar de recompensa para quem lutar com esse gigante? A recompensa do rei é isso. Então a coragem trouxe recompensa para ele, mas foi a ousadia que deu vitória a ele. Então há momentos que você tem que ter ousadia, e a ousadia é descer o vale. A coisa que não foi um milagre imediato, mas você vai viver o milagre de uma outra forma, vencendo um gigante lá embaixo do vale. Há momentos que o vale está liberado para você viver as bênçãos, milagre imediato, mas há momentos que você vai ter que tirar situações, obstáculos do meio, onde está impedindo a bênção de chegar. Mas a vitória é certa do mesmo jeito. Você não precisa temer. Amém? Então seja em cima, seja descendo o vale, confia em Deus. Você vai aliar a sua fé, a convicção de fé, agora a sua esperança. Aprender a ouvir o Espírito Santo. Nós vamos aprender um pouco do que é saber esperar em Deus, como esperar em Deus, para que coisas se manifestem poderosamente. Nós vamos fortalecer o nosso memorial e entender o poder dessa palavra, dessa virtude chamada perseverança. Amém. E você vai ver o milagre. Vamos estar então. Eu queria que os irmãos pegassem a pedra. Você pode entregar novamente a pedra da fé. Em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando, Pai, por esse propósito. E vamos estar. Imagina que esse saquinho aqui é o seu Espírito e o Espírito de Deus, é o Espírito. A palavra que você está recebendo aqui do altar é a pedra que você está recebendo. Isso aqui é só uma simbologia, mas tem um significado que vai memorizar dentro de você. Um ato profético também. Abra. Coloque um X aí na quinta vez que você já veio aqui. Terceira vez. Só para terceira. Ponha um X aí na terceira vez. E a quarta é aqui na pedra que você vai receber. Não fecha ainda. Agora eu gostaria, não fecha ainda. Pega a pedra da esperança. Não põe dentro do saquinho. Só segura na outra. Segura uma aqui e outra. Deixa eu pegar. Você recebeu as palavras que você precisava para se posicionar. Você vai viver coisas poderosas em Deus. Vai trazer sempre as coisas poderosas. Aqui está a fé que você precisa. A palavra que você recebeu de fé. E nós vamos orar diante de Deus. E aqui vocês vão receber a palavra pedra da esperança. Porque a maior pedra que a palavra diz, as pedras principais, é a fé, a esperança e o amor. E contra essas coisas não há tentação. Você vai vencer por essa visão que vai brotar dentro de você. A fé unida à esperança é estar pronto para viver milagres imediatos e para vencer as batalhas que precisar do seu lado. Você vai vencer lutando, mas vai sempre vencer e conquistar. Amém. Senhor, nós oramos. Nós recebemos aqui, Pai, esta palavra da fé, a qual isso representa estar dentro de nós, como esta pedra de fé que está dentro desse saquinho plástico, Pai. Senhor, em nome de Jesus,
que essa palavra que foi ministrada esses 3 dias, tudo aquilo que foi útil para o teu espírito, criar uma memória dentro dele, dentro dela, que ela não se esqueça dos versículos da palavra livre, que ela não se esqueça de tudo, da visão que o Espírito trouxe através da ministração da palavra do memorial. Em nome de Jesus, que esta fé se fortaleça na vida, no coração, no espírito do nosso irmão, da nossa irmã, que essa fé somente, que ele possa cuidar desta pedra que está dentro dele, que é esta fé poderosa para derrubar qualquer situação, para viver os milagres, seja subindo os montes, ou seja descendo os vales. Senhor, em nome de Jesus, que ela venha estar pronta para viver o milagre, de uma forma ou de outra. Rabadia Coramasto Diaquei. Quando ela orar, quando ele orar, que haja um poder liberado, porque é uma pedra que foi colocada por esquina, é a palavra de fé. Jesus é a palavra que nos dá a fé, o autor e consumador da nossa fé. Que esta palavra esteja dentro dela, dentro dele, e ele nunca esqueça do poder que está dentro dele através do memorial, para operar milagres poderosos em Deus. Ainda que existam momentos que eles não precisam fazer nada, mas quando eles descerem o vale, Pai, que eles não desçam só com a coragem e ousadia, mas que eles possam estar prontos para receber a palavra, o memorial da esperança, para que possam, Senhor, perseverar até vencer. Porque há gigantes que precisamos de revelações, de sabedoria do Espírito Santo, para derrubar através da esperança, através da fé, operando junto com a esperança, para que haja, como Deus confirmação, haja vitória, haja conquista na vida do nosso irmão. Nós colocamos diante do altar, recebemos essa palavra de fé, e começa a nos encher agora, Espírito Santo, dessa palavra de esperança. Comece a brotar no nosso espírito a certeza de que, se tiver que descer o vale, não estaremos sozinhos. Tu nos dará o discernimento e a sabedoria para saber agir e usar a pedra certa para poder ver a vitória, ver, Senhor, a realização do propósito de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do irmão, eu abençoo a vida da irmã, em nome de Jesus. Nanabacou declara, agora coloque-nos dentro da terra, em nome de Jesus. E nós vamos começar a falar da esperança e da fé em Deus. Pode amarrar, você vai devolver aqui. Ele hoje vai depois do mundo. Em nome de Jesus, aqui é o teu Espírito e o Espírito de Deus em volta. Você está cheio e vai se encher da esperança. Traga agora aqui na frente, coloque aqui de volta. Quando você receber a última pedra, eu vou dar isso para você levar para casa, para memorial daquilo que foi ministrado. Em nome de Jesus. Então eu só quero que vocês entendam. Narabadia para não achar em nome de Jesus. E finalizamos a palavra. Só vou ler aqui Hebreus 6. Mas só ler, não vou nem comentar. Nós vamos orar finalizando já. Hebreus também abriu, se quiser abrir, não tem problema. Mas Hebreus capítulo 6 está dizendo, no versículo 13, Hebreus 6, Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la, e como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. É isso que Deus fez com você. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei vocês ricamente e lhes darei muito descendente. É isso que Deus está prometendo para você. Ele prometeu a bênção, vai facilitar.
vai dar tudo certo. Amém. Jacob, versículo 15. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Repete comigo: Abraão recebeu paciência e por isso recebeu o que havia prometido. Paciência é fruto da experiência. Quando alguém jura usar o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Ele decidiu que abençoar e não vai mudar essa decisão. Por isso, junto com a promessa, ele fez o juramento. Então ele diz no último versículo: portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos a segurança dele, nós sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém seguro e firme a nossa vida, assim como o âncora mantém seguro o barco. Ele passa por cortinas do templo, do céu, e entra no lugar, no santíssimo lugar. Então Deus não pode mentir. E ele fez um pacto do maior com o menor. Ele falou: eu vou te abençoar, se você vai viver. Foi liberado o anjo do Senhor para todos os seus objetivos do nosso irmão. Porque eu não sou de ficar inventando misticismo na igreja, não. Eu faço atos proféticos porque Deus quer que eu provoque o meu milagre, que eu provoque a minha fé em ação. Então eu não me calo. Deus fala: escreve, eu escrevo. Deus fala: faz, eu faço. Porque é para estimular a fé. Porque Deus quer que você viva o que Ele prometeu em nós. E você vai viver esse ano. Você vai ver coisas maravilhosas daquilo que está escrito e daquilo que não foi escrito. Mas que você colocou diante de Deus para um propósito. Eu creio ao memorial dos 5 anos que depois de guardar em casa. Eu oro por ele. Não desistir do seu centro, eu oro por ele. E eu confio que Deus vai se cumprir, por mais que os gigantes estejam lutando. Há momentos que você vive milagre, há momentos que você desce o vale para lutar para esse milagre acontecer. A forma diferente de se viver. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra que foi nos trazida neste lugar. Senhor, que em nome de Jesus fique guardado no coração da irmã e do irmão, Senhor, essa palavra de fé e de esperança a qual entramos nessa visão agora. Meu Deus, que tu possa guardá-los essa semana nessa visão de fé e que eles possam cada dia mais alimentar o pensamento e o desejo do coração para fortalecer o memorial de fé e não enfraquecer. Que eles possam ir adiante posicionados, Senhor, em posição de combate, não vacilando diante da batalha espiritual, mas em posição de combate, Senhor. Atentos, Senhor, na posição de combate. Eu os abençoe em nome de Jesus. E que essa palavra seja viva diante de Ti, diante deles, dentro do coração deles, do Espírito deles. Ela produza muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar salve de palmas para Jesus.